conflitos, medos, questões profissionais, relacionamento conjugal, padrões de comportamento, questões jurídicas e até econômicas. Hoje, o Tarobá Cidade vai falar sobre uma prática terapêutica, a constelação familiar. Para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a Caroline Menezes, que é psicanalista, consteladora e doutora em ciências da reabilitação, Claudete Stabile, que é fisioterapeuta com formação em constelações sistêmicas familiares e também é mestre em análise do comportamento. E a gente recebe também a Silmara Almeida, que é paciente e estudante de constelação. Você pode já enviar sua pergunta pra gente pelo 3315 1313. Gente, bom dia, é um prazer recebê-las aqui nesse friozinho gostoso. Carol, afinal de contas, o que é a constelação familiar sistêmica? Bom dia. Bom dia. A constelação familiar é uma técnica, uma ferramenta terapêutica de acesso ao inconsciente, mas de uma forma mais visível, mais palpável. Quando você tem alguma situação que você não consegue resolver, alguns emaranhados, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades financeiras recorrentes, recebe algum dinheiro e esse dinheiro se esvaia, quebra um carro, alguém precisa fazer um tratamento de saúde e nunca tem aquele dinheiro, por exemplo. Então, a constelação vai olhar esses emaranhados. O que será que está por trás desse sempre acontece igual? Às vezes na família, situações às vezes de saúde, sempre está doente, ou pessoas da mesma família com doenças recorrentes. Então, são situações que se repetem, principalmente quando a gente fala, parece que é uma coisa hereditária, a família sempre tem aquela mesma situação, como essa questão financeira ou questões que eu citei aí de saúde. Então, situações que são recorrentes, que de repente quem vai numa igreja vai fazer uma oração de árvore genealógica. Mas a constelação, ela é muito confundida com religiosidade e com espiritualismo. Então, é bem importante pontuar que ela não se refere a espiritualismo nem a religião. É uma técnica terapêutica de acesso ao inconsciente que vai olhar também para essas questões hereditárias de árvore genealógica, de influência da árvore genealógica e da hereditariedade na nossa vida, mas de uma forma científica, né? Ela tem uma base ampla. Ela é uma ciência. Ela é uma ciência. Ela é uma técnica, na verdade, que se baseia em diversas outras ferramentas, como a psicanálise, como a psicologia analítica de Jung, os campos mórficos e morfogenéticos de Sheldrick, análise transacional e tantas outras, né? A física quântica. Então, é uma ferramenta que tem uma base científica muito sólida. Claudete, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Eu ia realmente perguntar isso. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente pode comparar ela com o quê? Para quem, de repente, o máximo que conhece é uma terapia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada, Sara, por abrir esse espaço para a gente falar dessa técnica que eu acho maravilhosa. E eu, como profissional da área de saúde, eu entendo a saúde como algo muito além da ausência de doenças, né? Inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida como algo que abrange muito mais, né? É um bem-estar social, um bem-estar profissional, um bem-estar com as relações. E a gente pensa sempre no emocional e no relacional como algo menor quando a gente olha para a saúde. E não é, né? A gente tem várias pesquisas aí que vão seguindo pessoas, né, às vezes por 3 gerações, e entendendo de onde vem a longevidade, de onde vem a felicidade. E isso está diretamente relacionado com as relações mais próximas. Então, eu, como profissional da saúde, eu trago todas as minhas vivências e eu sempre olhei para o doente buscando algo mais, buscando algo que estava por trás daquela patologia. E, normalmente, existia algo nas questões relacionais, nas questões familiares, nas questões hereditárias. E a constelação me trouxe essa ferramenta para que eu possa ir além com os meus pacientes, ir além como pessoa. Então, a constelação ela pode ser utilizada não só naquele momento onde a gente executa a técnica, onde a gente aplica essa técnica com o paciente. Eu olho hoje meu paciente de forma sistêmica. Eu olho ele
não só aquela pessoa que está ali. Eu olho ele dentro de um contexto maior. Isso, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa na sua vida pessoal. Ela pode ser usada pelos professores. Professores têm usado isso no dia a dia em sala de aula para resolver os conflitos entre os alunos. Os médicos têm usado, os advogados, existem juízes usando no judiciário para solução de conflitos intermináveis, e hoje a constelação tem dado uma ferramenta para que esses conflitos sejam solucionados. Então eu acho que a constelação é algo muito maior do que a técnica, do que se submeter a uma sessão de constelação. Ela vai além. Nossa, gente, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta aqui, você pode enviar para mim pelo 3315-1313, ou então pode fazer a sua pergunta via Facebook, tá bom? A gente está ao vivo para o Brasil, para o mundo todo. Faça a sua pergunta para cá. A Silmara Almeida, ela é paciente e estudante de constelação. Primeiro que eu quero saber o seguinte de você, Silmara, por que você resolveu fazer essa constelação? Para que foi? Em que hábito, que questão da sua vida que você colocou? Bom dia. Bom dia. É mais para minha vida mesmo. A constelação trouxe vida para minha vida. Então, assim, hoje eu enxergo a minha vida ampla, assim, querendo muito mais. Você enxerga a sua vida diferente depois da constelação? Sim. E sabendo, eu tô aprendendo a lidar com as situações com mais facilidade, aceitar, né, assim, tudo como é. Então, assim, eu tô amando. E você gostou tanto que você resolveu estudar sobre constelação? Estudar a constelação. É? Tô apaixonada. Faz quanto tempo que você fez a sua primeira sessão de constelação? Uns 8 meses. 8 meses. Uhum, sim. E você achou que de 8 meses pra cá, a sua forma de encarar o mundo, de ver as coisas, mudou? Mudou muito. E, assim, às vezes eu paro, assim, às vezes eu tô fazendo nada, eu olho assim pro nada, grata pela vida, agradeço por tudo que tenho. Assim, uma coisa... eu chego e agradeço. Então, assim, muito agradecida mesmo pela vida, por tudo que eu tenho. Carol, a mudança, ela é interna. Mas ela é uma mudança psíquica, emocional? Como que você pode avaliar isso? Tem duas situações. Tá. Então, uma que a constelação é uma técnica ativa, Tá. né? Como assim? Então, apesar de ser um constelador que faz a facilitação ali da situação, mas é a pessoa que está ali constelando do seu tema que vai ter uma atitude interna para que aquilo aconteça. Por exemplo, né? Então, posso usar um exemplo Claro. aqui? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui esses bonequinhos, essa região aqui. Não Tá. sei se consegue filmar essa parte. O Michael vai conseguir colocar. Então, nós temos aqui uma ordem acontecendo aqui. Depois a Claudete vai falar um pouquinho mais sobre essas leis, sobre Tá. essas ordens. Então, vamos pensar numa hierarquia. Nós temos aqui os avós, Ok. o casal, né? Então, o pai e a mãe do marido, o pai e a mãe da esposa. Ok. E as crianças aqui. Mas vamos imaginar uma situação aqui em que não haja essa ordem acontecendo aqui. Eu tenho, de repente, esse pai agindo aqui desordenadamente, essa criança aqui, ou um adulto, né, tá totalmente excluído da situação. Esse que seria o primogênito está agindo como se fosse o caçula, por exemplo, tá? Uhum. E não olha para a família, olha para lá. Vamos pensar nessa situação aqui. Então, tá totalmente desordenado aqui, Ok. né? Ou, às vezes, até situações em que os pais desse casal está também agindo como se fosse filho do casal, porque as pessoas acham que os idosos eles não têm mais tanto valor e acabam colocando eles como Entendi. de forma infantilizada, né? Mesmo que seja em uma situação de doença que precise de cuidados, a gente tem que entender que ele é o grande e ele tem que estar posicionado aqui, tem que ter esse respeito. Então, quando isso aqui está acontecendo, eu preciso ter na constelação um movimento ativo. Então, o constelador vai mostrar que isso aqui está acontecendo através do campo. Mas eu preciso entender onde é o meu lugar. E então, voltar para o meu lugar. E então, aceitar que o meu pai, que estava se submetendo a mim como um filho, que ele é o grande e eu sou o pequeno. E quando eu aceito, como a Silmara colocou, né? Essa aceitação da vida, como ela é,
dizer sim a tudo como é, mesmo que esse seja muito ruim, porque esse aceitar abre espaço para eu receber outras coisas da minha vida, então eu consigo de uma forma ativa mudar o meu posicionamento diante da vida. Então a constelação, ela não só resolve emaranhados por uma situação que daí seria o outro lado que eu vou citar, por uma situação de ressonância, né? Essa base da física quântica é o quê? Se eu provoco um movimento aqui, um som, eu estou falando com você, o meu som está tocando todos os objetos aqui desse ambiente. Então, você está sendo tocada pela minha onda sonora, as meninas estão sendo tocadas, a Claudete Silmar, os câmeras, os objetos estão sendo tocados. Então, existe uma influência da minha ação diretamente em tudo aquilo que acontece no meu ambiente. Então, a partir do momento em que eu me posiciono de uma forma diferente diante da vida, diante da minha família, tudo aquilo que está em volta se reordena, vai se realinhando. Por isso que é a constelação familiar. É a constelação familiar porque ela tem uma base na terapia familiar sistêmica também. Por quê? Porque se entende que se eu conseguir tomar o meu pai e minha mãe, a gente pode falar o que é esse tomar pai e mãe, se eu conseguir trazer para a minha vida tudo que veio através da minha linhagem materna e paterna, eu consigo me posicionar diante de todo o resto de uma forma aberta e grata. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com meu pai, dificilmente eu vou ter um bom relacionamento com a minha chefia. Então, geralmente, pessoas que têm problemas com a chefia direta têm problemas familiares. Tanto que a constelação também tem um pé na parte relacional dos funcionários, como chama mesmo, Claudete? A constelação... Não, a constelação empresarial. E antes se fazia diferente, né, Claudete? Era separado, que é a constelação familiar e a constelação empresarial. Mas o próprio Bert, que é o criador, ele chegou à conclusão que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Se eu tenho uma boa base, se eu conseguir tomar meu pai e minha mãe lá na minha família, se eu mantenho essa hierarquia que a Claudete falou, se eu consigo respeitar a hierarquia dentro da minha família, eu vou também respeitar essa hierarquia dentro da minha empresa. Entende? Então, é por isso que ela é tão útil nos meios variados. Gente, e aí, familiar sistêmico. Ou seja, a base toda é família. Tô com problema de dinheiro. Família. Tô com problema de relacionamento. Família. Tô com problema no trabalho. Família. Gente, tá chovendo de mensagens no WhatsApp. Vou deixar para o segundo bloco. Pode ser? Daí a gente responde. A gente tinha que fazer uns 5 programas seguidos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho. E nós estamos de volta com o Tarobacidade, hoje falando sobre constelação familiar sistêmica. Você pode enviar sua dúvida para o 3315-1313. A gente já tem perguntas aqui. Coloca no vídeo para a gente, fazendo um favor. Vamos lá ver. A Sônia Farles do Centro perguntou o seguinte: eu posso constelar pelo meu marido ou filho? A gente pode constelar por alguém, Claudete? Na verdade, nós podemos constelar por alguém menor que nós. Aí, respeitando a hierarquia que a Carol por exemplo, estava pela minha colocando. mãe eu não posso constelar, mas pelo meu filho eu posso. Mas, por exemplo, nós podemos, porque quem vai constelar é a pessoa. Quem vai para o campo é o campo da pessoa. Eu quero constelar a minha relação com o meu marido. Eu posso. Tá. Eu posso constelar a minha relação com a minha cunhada? Eu posso. Eu posso constelar a minha relação com a minha mãe? Posso. Mas eu tenho que estar no campo. É a minha visão que vai para o campo. Eu não posso constelar a pessoa, os problemas da pessoa. Tem que ser a minha questão com essa pessoa. Entendi. Então, a no minha caso relação... dela, ela não poderia constelar. Ela quer que o filho dele constela, mas o filho não poderia constelar. Por exemplo, esse filho ele não pode ter autonomia. Então, se for um filho menor de idade ou ele não tem autonomia financeira, aí pode. Mas se for um filho maior de idade, com autonomia, também não é legal. Ela pode constelar a relação dela com esse filho e ver o que entra no campo, quais as desordens que existem nessa relação. Aí mas, por exemplo, se ela quiser constelar, minha mãe tem bipolaridade, eu quero constelar isso. Ela não pode constelar o problema da mãe, mas ela pode constelar porque isso me incomoda, em que isso me atinge. Entende? Porque daí, na verdade, a relação, aquela questão da constelação ativa é eu tomar a minha mãe com aquela dificuldade, né? Sim. Nós temos mais perguntas. Pode colocar aqui no vídeo, vamos ver. Vamos responder as perguntas sobre constelação familiar sistêmica. A Maria do Carmo, da Gleba Palhano, perguntou o seguinte: a partir de que idade é possível constelar? Crianças podem constelar a partir de que idade?
Crianças, elas não podem constelar sozinhas, né? Tá. A mãe vai constelar o problema, a alteração que está acontecendo pela criança. Então, a pessoa pode constelar a partir do momento que ela tem autonomia, ou maior de idade, ou autonomia financeira, ou autonomia de vida. Mas, como a Claudete estava colocando aqui, às vezes você consegue fazer o que a gente chama de raio-x. Como assim? Então, eu verifico como está a situação naquele momento. Você pode pedir para a criança posicionar os bonecos, para você fazer uma identificação de como ela percebe o mundo. Coloca aqui o bonequinho, por exemplo, da sua mãe, ela vai colocar em algum lugar. Coloca do seu pai, ela vai colocar num lugar. E aí, de repente, ela vai posicionar o papai para cá, a mamãe para lá, o bebezinho que a mamãe falou que perdeu aqui e ela tá perdida aqui no meio. Entendi. E aí você já vai entender aqui, nessa situação, que ninguém tá olhando para essa criança. Ela não se sente vista, ela não se sente olhada. Então, isso aqui não é uma constelação em si, mas é uma forma de você identificar alguns padrões que estão inadequados, tá? Então, pensando em técnicas terapêuticas, né, a Claudete pode falar melhor sobre a microfisioterapia, eu com a psicanálise, eu conseguiria olhar isso daqui de uma forma melhor para o meu paciente da psicanálise. Ok. Isso que é bacana a gente pensar, a constelação, ela não vai servir apenas como uma ferramenta única que resolve problemas pontuais. Ela também é uma ferramenta que você pode usar na sua prática, como a Claudete citou. Então, eu como professora, de repente, eu posso identificar situações dos meus alunos, os próprios advogados, e de repente tem alguma pergunta aí que a gente possa falar mais sobre isso. Vamos lá, coloca no vídeo então, vamos ver. Mais perguntas sobre constelação familiar sistêmica. A Sâmia do Jardim Castelo. Quando eu for constelar, posso ir acompanhada de um parente ou de um amigo? Pode, Claudete? Olha, a constelação, normalmente ela existe o trabalho individual e existe o trabalho em grupo. A constelação individual, ela é individual, a não ser que seja aquele caso, a mãe quer ver alguma coisa da criança ou de um adolescente, que todos estejam envolvidos. Agora, se for uma constelação em grupo, muitas famílias vão, né? Vai toda a família assistir uma constelação em grupo, da pessoa que vai ser constelada e vai assistir ali os representantes. Mas no caso da constelação individual, ela é individual, entre a pessoa sozinha. A criança, ela não pode participar da constelação. Então, mesmo que se refira a ela, a não ser que seja esse raio-x que a gente falou, que a gente faz de uso terapêutico ali como ferramenta, que é a criança que vai posicionar para uma outra questão, mas a constelação em si a criança não faz, não participa. Até que idade? Que ela Até não pode? que ela tenha autonomia. E 14, 12? Autonomia financeira, autonomia pessoal. Então, maior de idade. Ou se for uma pessoa menor de idade, se ela for emancipada, se ela tiver atuação profissional, senão, aí não. cada caso. Senão não. Se tiver problema mental, mesmo que seja maior de idade, dependendo da condição mental, também não. Aí, às vezes, os pais podem constelar, né? Então, algumas condições mentais específicas, onde não se tem autonomia mesmo com a maioridade. Ok. E é importante também falar que na constelação em grupo existe uma autorização. Então, se a mãe está com os filhos na constelação em grupo, mas ela vai falar de um tema pessoal, ela vai autorizar se ela quer que os filhos participem, senão eles vão ser retirados do local também por uma situação de hierarquia. Eu lembrei de uma exceção aqui, porque existe também a constelação de casais, né? Vamos constelar o casamento. Aí vai o casal. Isso. Aí a gente constela individualmente, mas o casal. Porque, legal você ter falado isso, que aquela pergunta, eu posso ir pelo meu marido? Não poderia. Agora, se fosse o casal, sim. Ela pode, uma coisa que a Claudete falou antes, ela sozinha constela a relação. Por exemplo, mas eu não tô com constela pelo dificuldade marido, no meu né? casamento. Eu constelo a minha relação com meu marido sozinha. Ou ele constela a relação comigo sozinho. Agora, como a Claudete colocou agora, quando eu vou constelar o tema casamento, precisam os dois estar presentes. Gente, uma coisa que é legal a gente dizer, porque a gente pode utilizar os bonecos, como vocês trouxeram aqui, e pode utilizar pessoas, né? Isso é muito comum, eu acho que até talvez seja tem uma mais comum. terceira técnica que a gente utiliza, que é a constelação com âncoras. A gente, no consultório, eu faço a constelação individual, a Carol também faz com âncoras. A gente põe sinais no chão, onde a gente coloca... Que na verdade os representantes serão esses sinais que a gente chega fica sobre esses sinais, que podem ser objetos, podem ser o que a gente quiser, e a gente recebe a informação
né, do que está acontecendo, qual é a posição, qual é o distanciamento, qual é o olhar dessas pessoas perante o constelado. Entendi. Como que seria isso que ela está dizendo, né? Imagina aqui que eu estou com essa constelação aqui acontecendo nessa bancada. Então, com as âncoras, ao invés de estar o uso do boneco aqui, nesse campo, né? Esse espaço que está acontecendo é o campo. Então, imagina que você vai usar todo esse tapete como campo e ao invés de ter os bonecos, ela vai colocar um objeto no chão. Entendi. Aí eu sei que tem uma pessoa aqui nesse lugar e eu coloco um objeto no chão nesse local que seria representante do pai, Cada um da representando mãe. um. Exatamente. Ai, gente, Eu nossa, recebo a informação, né, desse representado. de acordo com... Aí, muitas vezes é confundido com o espiritismo, mas não tem nenhuma relação, porque muitas vezes a vovó está na casa dela, fazendo tricô na casa dela, e eu estou representando ela aqui, recebendo essa informação dos sentimentos dela, do posicionamento dela em relação à família ou em relação ao constelada. E ela está viva. Então, não é recebendo espíritas, totalmente uma questão de campo energético. Campo energético. Gente, nossa, tem tantas perguntas para fazer. Vou fazer mais uma agora, antes da gente encerrar, tá? É um assunto que rendeu, hein? Rendeu bastante. Nélio Jaimes de Biporã perguntou o seguinte: quando vocês disseram que o judiciário está usando a constelação, como funciona neste caso? Quer responder? Olha, Mãe de advogado? Aqui em Londrina já existe uma comissão de direito sistêmico, Tá. na OAB Londrina. Tá? Então, são advogados que já estão querendo estudar, eles têm convidado, né, consteladores para falar sobre o tema, e já existem no Brasil, tem um juiz que o nome dele é Sami, tem inclusive em rede social, que ele tem usado muito, ele é do Nordeste, acho que da Bahia, se não me engano, tem usado muito Em audiências mesmo, em né? audiências, né? Ele traz a família e começa a usar as ferramentas de constelação. No Fantástico, para quem for no YouTube, tem uma reportagem do Fantástico uma vez, que colocou vários profissionais do judiciário, o dia a dia, como é que eles usam, os resultados, entrevista com as famílias que passaram pela técnica e o quanto que isso auxiliou para chegar a um acordo daqueles casos, principalmente guarda judicial, separações, né, que a criança às vezes fica no meio de uma briga ali entre os pais e que muitas vezes, por meio da constelação, consegue-se um ajuste aí, tá? Então, Alguns tem muita advogados gente já usam no próprio escritório utilizando. deles também. Utilizam isso. Fantástico, gente. É realmente uma técnica Para quem maravilhosa. quiser fazer, a gente oferece também o curso. Então, para quem quiser aprender, nos procure. Eu ouvi dizer que eu não sei se no Brasil inteiro, mas no Nordeste tem alguns países, tem alguns estados que já assumiu, o SUS já assumiu a constelação, né? Na verdade, a constelação hoje ela já é uma técnica dentre as práticas integrativas do SUS, a constelação já está. Porém, não foi colocada em prática, porque não tem profissionais, né, suficientes Para isso. para que isso possa se tornar verdade e possa se tornar uma prática comum. Mas seria maravilhoso, né? Poder trazer isso para as unidades de saúde e conseguir integrar isso dentro do tratamento dos pacientes. Claudete Stabile, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Caroline Eu que Menezes, agradeço. obrigada, Prazer é Silmara, meu. por vir aqui também compartilhar da sua experiência. Acho muito legal, muito importante. É algo realmente que dá pano pra manga aí. A gente tem mais assunto pra conversar. Quem sabe vocês voltem mais vezes pra gente continuar falando sobre isso. Pode Quando ser? quiser. Prazer. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-las.